caros alunos e alunas, mais uma vez, estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Dependendo da hora que você está me assistindo, tudo bem? E nós vamos hoje dar sequência ao estudo dos fascismos e vamos trabalhar, né, os casos da Alemanha, de Portugal e da Espanha. Na Espanha, enfatizando a questão da Guerra Civil Espanhola, que é um tema clássico em provas de vestibular. Certo? Vamos fazer a apresentação de tela, compartilhar aqui com vocês. Perfeito. Tá? E a partir de agora, a gente trabalha, tá, essa questão. Então, vimos os regimes fascistas, aquelas características gerais, vimos o caso italiano. Agora vamos ver o caso alemão. Tá? Da mesma maneira que no caso italiano, e aí tem uma questão obviamente muito mais radicalizada na Alemanha, porque a Itália, bem ou mal, foi vencedora, fez parte da aliança vencedora da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ao contrário, foi a derrotada, a grande derrotada da guerra. Tudo bem? Essa derrota, a forma como se deu, tudo bem, ela gerou uma série de consequências. Em primeiro lugar, tá? Enquanto a ofensiva alemã de verão, né, no final, já quase no início do inverno, ela mostrava a sua incapacidade de chegar a Paris, que era o projeto inicial, bem, a situação de crise interna, de fome, de desespero da população, de carência de tantos sacrifícios, de tantos anos de guerra, explodia, tá, com a formação de uma série de conselhos operários soviets em várias cidades alemãs. Diante dessa situação, que lembrava muito a situação da Rússia antes da Revolução Bolchevique, tudo bem? Da Rússia, enfim, antes dos comunistas tomarem o poder, o Kaiser, o imperador, Guilherme II, fugiu para a Holanda e a República foi proclamada pelas lideranças moderadas do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata alemão, né, era aquele partido de tendência marxista ligado à Segunda Internacional, mas que tinha uma ala dominante, que era uma ala considerada por alguns uma ala reformista, que queria, né, a chegada, a introdução do sistema socialista aos poucos, né, uma conquista feita a partir da ordem existente. Ao contrário, as tendências revolucionárias, estimuladas pela Revolução Russa, tentaram uma revolução. É o grupo espartaquista, a Liga de Espartacos, da qual fazia parte Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, certo? E essa Liga Espartaquista, então, que é o embrião do futuro Partido Comunista, vinculado à Terceira Internacional, tentou a tomada do poder e fracassou em Berlim, fracassou em algumas outras cidades, e daí surgiu uma fortíssima repressão. Tá? Essa repressão levou, inclusive, ao assassinato de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, uma coisa que criou uma tensão sempre muito forte entre os social-democratas, que bem ou mal estavam no governo provisório, e os comunistas. Os comunistas sempre acusarão os social-democratas de terem reprimido a Revolução Comunista e de serem os responsáveis pelos assassinatos dos dois líderes citados. Por outro lado, as correntes nacionalistas, tudo bem, criaram o mito da punhalada nas costas. Que mito é esse? O exército alemão não foi derrotado no campo de batalha. Enquanto o exército alemão ainda lutava na frente de guerra francesa, os conselhos operários iniciaram o projeto da proclamação da República, tudo bem? E foram esses operários, estimulados por judeus, né, porque sempre o movimento socialista é entendido por esses grupos como ligados ao judaísmo, tá certo? Eles teriam sido os responsáveis pela derrota alemã. A Alemanha não foi derrotada no campo de batalha. Aqui uma questão importante, se você lembrar isso, será sempre importante. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, não havia um soldado estrangeiro dentro da Alemanha. As tropas alemãs ainda estavam na França, mas estavam recuando, tudo bem? Iam ser
dizimadas, ou iam ser derrotadas. Logo, logo, se a guerra continua, os soldados franceses, britânicos, norte-americanos estariam dentro do território alemão. Porém, com a revolta, com a revolução interna, ou com a revolta interna e a proclamação da República, tudo bem? O governo republicano, ao tomar o poder, ao proclamar o governo provisório, imediatamente pediu o armistício. E esse armistício significava, né, que o fim das hostilidades. A expectativa do governo republicano é que o tratado de paz negociado se basearia na proposta dos 14 pontos de Wilson e que os representantes do novo governo alemão teriam condições de negociar as condições de paz. Não é isso? O tratado de paz. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu na Conferência de Paz de Paris foi a imposição de um duríssimo tratado aos alemães, tá certo? Que proibiu a Alemanha de ter força armada, no máximo tropas de 100 mil homens com armas leves, não é isso? Acabou com a marinha de guerra alemã, fez uma série de requisições para compensar as perdas dos vencedores da guerra à economia alemã, criou uma dívida de reparação de guerra gigantesca e tudo isso teve repercussão na sociedade alemã. A geração da guerra é a geração dos soldados e dos indivíduos que fizeram sacrifícios gigantescos. No caso dos soldados, viveram lado a lado com seus companheiros nas trincheiras, em situações terríveis, tudo bem? Voltam para casa e encontram uma Alemanha que eles não reconheciam mais. São criados os Freikorps, os corpos livres, são milícias de ex-combatentes que respondem a uma liderança de um ex-oficial do Exército, que agora não pode mais fazer parte desse Exército, porque ele foi dispersado, tudo bem? E que começa então a atuar de forma violenta, armada, para, digamos, conter os comunistas ou fazer um papel, né, de tentar evitar que grupos contrários à sua visão de mundo assumissem poder em várias regiões da Alemanha, certo? Vou mostrar aqui o mito da punhalada nas costas, tudo bem? E aqui sempre ligado ao judeu, tudo bem? O soldado alemão na trincheira, aqui a estrela de Davi outra vez, apunhalando. Então, o antissemitismo não é uma característica apenas dos nazistas, era uma característica de várias correntes da sociedade alemã, tá? Independentemente, às vezes, até de partidos políticos. Aqui, Otto Dix, um pintor alemão que mostra, né, a destruição da guerra, os combatentes que voltaram e em que situação terrível eles se encontram, tá? Que eu coloco lá a cruz de ferro, a condecoração, mas os rostos, né, desfigurados, todos eles, né, aqui sem um membro pelo menos, né, então vivendo em situação terrível. Reparem que o quadro é de 1920, essa obra. Aqui, um ex-combatente com a sua condecoração da Cruz de Ferro, né, que vive de esmola na rua, não tem um membro. Certo? Aqui os Freikorps, e aqui uma propaganda para que as pessoas, que os ex-combatentes ou jovens que queiram, entrem numa dessas organizações de milícia para combater os vermelhos que tentam sovietizar, comunizar a Alemanha. Tá? Esses grupos apoiarão fortemente, serão pontos de apoio fundamentais da extrema-direita alemã. Tá? Instabilidade econômica e social na República de Weimar, entre 1919 e 1923. Tá? República de Weimar é o nome dado a esse momento da história política da Alemanha, porque a Constituição alemã de 1919, a primeira Constituição republicana, que era uma Constituição liberal, do ponto de vista político, mas que tinha aspectos sociais bastante importantes nos seus artigos, tudo bem? Ela tem que enfrentar uma série de movimentos radicais, comunistas e nacionalistas, tudo bem? Como o putsch nacionalista do general Kapp, a tentativa de revolução comunista em 21, tá certo? A tentativa de revolução comunista em 23, o putsch nazista
Hitler, né, em Munique, 23, ou seja, ela é atacada pelos setores à direita e à esquerda e tenta se manter numa condição econômica grave, principalmente depois da ocupação do Ruhr por tropas francesas, o que gerou, e aí a explicação eu posso dar nas dúvidas que por acaso vocês apresentarem, a hiperinflação alemã de 1923. Houve uma decretação de greve geral no Ruhr e para sustentar os trabalhadores alemães nessa região, tudo bem, o governo alemão passou a emitir moeda em larga escala. Tá? A hiperinflação ela pode ser demonstrada, por exemplo, através dessa historinha aqui. Um homem senta-se num restaurante alemão em 23, pede um café, vai custar 5.000 marcos, depois ele toma outro café, ao pagar a conta, 14.000 marcos. Diante do espanto, a explicação, que ele deveria ter pedido os 2 cafés à mesma hora. Entre um pedido e outro, tudo bem? O cafezinho passou de 5.000 marcos para 9.000 marcos, dando uma conta total de 14.000. Tá? Ou seja, esse anônimo alemão vivia numa experiência democrática, mas que com a hiperinflação, né, proporcionou possibilidade, não é isso, de um governo de tipo radical. Tá? Isso aqui foi tirado, essa historinha foi tirada de um jornalista espanhol, catalão, na verdade, que viveu em Berlim nesse período. Ele conta essa história. Tá? Cadê? Aqui os dados da hiperinflação alemã de 23, você percebe, né, uma nota de 100 bilhões de marcos. Aqui, né, a relação entre o marco alemão e uma onça Troy de ouro. Então, em novembro de 23, esse número aqui, vamos lá, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 87 quatrilhões de marcos garantiriam a compra de uma onça Troy. Tudo bem? Aqui você vê a taxa mensal de inflação na Alemanha, 29.607% em outubro. Na verdade, isso quer dizer que a moeda desapareceu. Fundamentalmente é isso. Tá? E a gente pode ver aqui os meninos brincando com uma pipa feita de moeda, aqui cubos tipo Lego feitos de moeda, a dona de casa utilizando marcos alemães para queimar no fogo, para gerar fogo no fogão. Aqui um homem que resolve colar como papel de parede, não é isso? As suas cédulas, porque não tem valor nenhum mais. Tudo bem? Voltando aqui à explicação, tudo bem? Houve uma estabilização da República de Weimar, porque aquela hiperinflação, a tentativa sequencial de movimentos armados para derrubar aquele governo, assustou os governos europeus, assustou o governo norte-americano, que fez um plano, chamado Plano Davis, buscando criar uma estabilização monetária na Alemanha, ou seja, investidores americanos colocam recursos na economia alemã, estabiliza a economia alemã, surge um marco ouro, um valor forte, tudo bem, e o crescimento econômico é retomado na Alemanha, ou seja, é a fase em que a República de Weimar corresponde a um período do boom econômico nos Estados Unidos, é capaz de reorganizar a economia alemã. Tá certo? Isso tem uma consequência no campo político. As revoluções, as tentativas de movimentos armados contra o governo perdem força, porque se a economia está voltando a proporcionar emprego e a melhorar a situação de vida das pessoas, as tendências radicais perdem, né, influência. Ao mesmo tempo, no 6º Congresso da Internacional Comunista, em Moscou, tudo bem? Com Stalin à frente, é elaborada a política de classe contra classe. Significa que os comunistas definem que o principal inimigo, né, da Revolução Comunista do mundo não é o fascismo, mas é o que eles vão chamar de social-fascismo, é a social-democracia. Então, na Alemanha, para o Partido Comunista Alemão, o principal inimigo, que tem que ser duramente combatido, com quem não se faz qualquer tipo de aliança, é a social-democracia, e não os nazistas. Na defesa dessa tese pelo líder do comunismo alemão, na época, na década de 30, ele diz assim: a melhor coisa que pode acontecer na Alemanha é Hitler
chegar ao governo, porque ele não vai durar 3 dias, porque o povo alemão não aceita, o proletariado alemão não aceitará um governo nazista. Então ele afirmava que os nazistas chegando ao poder seria a antessala da Revolução Comunista na Alemanha, nada mais equivocado, tudo bem? Mas então nós vamos já ter como em mente que os comunistas não farão alianças com os social-democratas nesse período, o que vai dividir as esquerdas e facilitar a chegada dos nazistas ao poder. Em 29, os reflexos da crise nos Estados Unidos, que começa a aparecer em 30, a crise nos Estados Unidos começou em outubro, tá? Leva a um novo descontrole inflacionário, ao aumento do desemprego e uma série de eleições para o Reichstag, o parlamento alemão. Nessas eleições, as vertentes radicais, principalmente os nazistas, ganham um voto. Vou mostrar aqui para vocês, tudo bem? Através desse gráfico. Então, peguem aqui a evolução do Partido Nazista. Em 24, nenhuma cadeira. Depois, em 28, tudo bem? Perdão, isso é de votos. Daqui a pouco a gente vai ver as cadeiras. Em 28, 24, pouquíssimos votos, não chega a aparecer. Depois, algo em torno aqui a uns 8.000 votos, uma subida vertiginosa nas eleições de julho de 33 para 14 milhões de votos, tudo bem? Uma queda nas eleições de novembro de 32 e depois, já com Hitler no poder, o máximo de votação, que chegou em torno a 17 milhões de votos. Aqui o KPD é o Partido Comunista, tá certo? Aqui a SPD é o Partido Social Democrata, tudo bem? O centro é o Centro Católico, aqui são grupos nacionalistas e outros grupos, é um partido nacionalista e outros grupos, tá? Partido do Povo Alemão aquele. Aqui em número de cadeiras, 32 cadeiras em 24, ainda era um reflexo da crise da inflação de 23, com a estabilização em dezembro, já são apenas 14 cadeiras, depois desce para 12, mostrando que uma economia forte fragiliza os radicais. Com a crise, tudo bem, os nazistas se tornam, na eleição de 30, a segunda maior bancada, o segundo maior partido do Congresso alemão, e depois a maior bancada do Reichstag. A esquerda aqui, tá, é uma questão que, enfim, é um detalhe que num aprofundamento vocês podem ver, tá certo? Vamos voltar para ver aqui. Não, Hitler, né, depois das eleições, da segunda eleição em 32, tendo partido de maioria, porque na primeira eleição, embora ele tendo partido de maioria, os nazistas, ele não foi convidado para formar o gabinete, ele não foi convidado para ser o chanceler, tudo bem? Mais uma vez, determinados partidos liberais acharam que poderiam controlar os nazistas, tudo bem? Hitler, então, forçou a dissolução do parlamento, convocou eleições, só que ele perdeu o voto, e na perda de votos os comunistas aumentaram, aqui, ó, daqui para cá, os nazistas perdem, os comunistas ganham. O medo de uma vitória comunista numa próxima eleição levou o presidente Hindenburg, apoiado e digamos, aconselhado pelas elites econômicas e políticas alemães, a convidar Hitler para ser o novo chanceler. Então Hitler também, como Mussolini, chegou ao governo pela via legal, tudo bem? E uma vez tomando o poder pela via legal, ele é muito mais rápido que Mussolini, que levou 2 anos para implantar as leis fascistíssimas. Ele já em 1º de fevereiro dissolve o Reichstag e convoca eleições. São essas eleições que vão dar aos nazistas a maior vitória que eles tiveram. Depois, em 4 de fevereiro, limitam a liberdade de imprensa. As SA, que são as milícias, as tropas de choque, aumentam a violência contra os adversários, tudo bem? O Reichstag foi queimado, pegou fogo, foi colocado, um incendiário colocou fogo. Ele usa esse incêndio para fazer um decreto de proteção do povo e do Estado, onde ele consegue para ele, Hitler, poderes especiais. Impede que os demais partidos façam uma propaganda eleitoral normal. O Partido Comunista é proibido de existir,
tudo bem? Isso foi em 28 de fevereiro, as eleições foram no dia 5, e apesar de toda essa pressão, os nazistas obtiveram 43,7% dos votos, não chegaram nem a 50% dos votos. Só que depois, né, a seguir, Hitler, com esse decreto de proteção do povo e do Estado, proíbe todos os demais partidos e impõe definitivamente a ordem do nazismo, certo? A partir daí, o problema dele passa a ser outro. Dentro das SA, haviam as SA, repito, eram as milícias armadas, eram a ala militar do partido, havia dentro deles algumas lideranças, Roen à frente, que defendiam o seguinte: chegamos ao poder, completamos o primeiro passo da Revolução Nacional Socialista, isto é, eliminamos os comunistas. Está na hora de começar o ataque aos ricos, à burguesia, a grande burguesia alemã. E aí é que é o problema. Eles acreditaram no programa do partido, um programa que defendia o pequeno capital. Só que Hitler, nesse momento, tem outras preocupações. Ele precisa do apoio do exército, e as Forças Armadas não viam com bons olhos as SA, porque eles não tinham controle, assim, e os grupos econômicos alemães, Krupp, Gefarben, os grandes grupos privados alemães, tá, queriam que essa ideia da segunda revolução, da revolução contra os ricos, não fosse adiante, obviamente. Hitler precisava dos recursos desses empresários para o seu projeto, tudo bem? Faz a aliança com o exército e com o grande capital, e na noite das grandes facas, na noite dos grandes punhais, ele ordena o assassinato dos líderes das SA e aproveita e também faz o assassinato, a eliminação física de outros adversários. Segundo alguns autores, 5.000 pessoas, em torno a esse número, teriam sido assassinadas para garantir essa nova passagem do nazismo movimento, como nós vimos na outra aula, para o nazismo governo, para o nazismo poder de Estado, regime. Tá? Dentro do nazismo, a característica do antissemitismo, a tese da superioridade racial, isso para os nazistas é uma questão essencial. Tá? Para eles, a história do mundo é o choque das raças, e a raça superior tem o direito de eliminar as raças inferiores. E a raça superior é a raça ariana, que eles identificam com os alemães. Os judeus são raça inferior e que quer contaminar as demais raças, tudo bem? Então, em 1935, foram estipuladas as leis raciais de Nuremberg, proibindo os judeus de ocuparem cargos e atuarem na vida civil na Alemanha de forma normal. A Noite dos Cristais é um violento ataque, né, dos grupos nazistas às sinagogas e lojas e propriedades de judeus, gerou uma comoção, inclusive, internacional. Tá? E a outra questão forte do nazismo é a busca do espaço vital, o chamado Lebensraum, e esse Lebensraum, esse espaço vital, estaria a leste, seria o espaço para garantir a sobrevivência da raça superior. Esse espaço estava ali na Polônia e na União Soviética. Contra a União Soviética juntavam-se duas coisas, tá? A busca desse espaço vital, da terra fértil, onde o projeto nazista dizia que famílias alemãs seriam transferidas para produzir os alimentos necessários para sustentar a sociedade alemã, e também o fim do comunismo soviético, que era um inimigo sempre muito fundamental da tese nazista. Vamos olhar aqui, isso aqui, nazismo e eugenia, um cartaz dizendo, né, a respeito do número de deficientes, de problemas, pessoas com deficiência mental, que eram, se não fossem eliminados, se tornariam a ampla maioria da população. Aqui está um alemão saudável, que, em relação a essa proporção de pessoas com problemas, com deficiências, tá, ficaria cada vez em número relativo menor. É óbvio, isso aí não é verdade, mas isso justificava um projeto de eliminação desses pessoas com deficiências, não é isso?
essas pessoas com características especiais. A campanha nazista contra os judeus, aqui a saída, a expulsão da escola das crianças judias, assim, e o alemão aqui, as crianças alemães, né, rindo e mostrando que eles não têm direito de estar ali, certo? Aqui a propaganda do cinema alemão de filmes, né, que mostram os judeus como agentes do comunismo e argentários, ou seja, que só pensam em dinheiro, né? Aqui o filme, tá certo? A respeito de como seriam os judeus, um documentário, né, sobre os judeus. Aqui as leis de Nuremberg, que mostram o que é um ariano puro, o que é um ariano, quer dizer, que é uma pessoa mestiça de nível 1, mestiça de nível 2, e o que é um judeu. Tá certo? O judeu é aquele que tem os 4 avós, ou 3 dos 4 judeus. Bem? Então, isso significava você ter direito ou não de poder exercitar a sua profissão e uma série de outras restrições. Significava que quem estava nesse campo aqui tinha que usar na sua roupa, de forma bastante visível, a estrela de Davi, tudo bem? E as perseguições, aqui a Noite dos Cristais, tá? Destruição de lojas de judeus, aqui também destruição de sinagogas. Tá? Então, o antissemitismo foi uma característica muito forte do nazismo. Os campos de concentração, inicialmente para prisioneiros políticos, ainda não são campos de extermínio, começam a ser montados na própria Alemanha. Dachau foi o primeiro e os outros a seguir. Ainda não são campos de extermínio, que só acontecerão a partir de 1941. Não significa que as pessoas aqui eram bem tratadas. Aqui para cá vinham comunistas, vinham depois socialistas, social-democratas, vinham, né, dependendo da onda, claro, sempre judeus, tudo bem, e eram os inimigos do Estado que eram colocados nesses campos. Alguns campos eram exclusivamente para homens, outros exclusivamente para mulheres. Tá? Aqui as grandes manifestações do nazismo, eu falei, para impressionar a população, não é isso? Mostrando que individualmente não somos nada, mas unidos somos muito poderosos. Isso aqui foi construído em Nuremberg, foi uma estrutura construída em Nuremberg, onde o partido nazista fazia os seus grandes encontros. Tá? Aqui uma suástica que inicialmente está montada dessa maneira e depois vai acender essa fogueira aqui para o delírio dos que estão assistindo. Bem? Aqui a juventude hitlerista, que, como nós vimos no caso do fascismo italiano, também busca desde cedo a fazer a cabeça, ou seja, passar para as crianças desde pequeno que o nazismo é a única verdade, certo? Então tem a juventude hitlerista, tudo bem? Aqui o desemprego na Alemanha em 28, 29, aí as consequências da crise, com Hitler a diminuição, porque o esforço, né, de montagem do exército, a ênfase na indústria bélica, gera a recuperação industrial na Alemanha, o pleno emprego, e, embora tudo isso contrariasse as determinações do Tratado de Versalhes, nós veremos numa aula sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, os governos da França, da Inglaterra, eles fecharam os olhos para isso dentro da chamada política de apaziguamento. Tá? Quando trabalharmos esse assunto entre guerras, tá certo? A gente detalha essa questão. Eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Ficamos em relação aos fascismos devendo a aula sobre o fascismo português e o fascismo espanhol, coisa que logo, logo chegará para vocês. Tudo bem? Me despeço aqui. Tá? Me despeço aqui de vocês, tudo bem? E desejo a todos muita paz, muita saúde, muita tranquilidade nesses tempos, certo? E que continuaremos juntos, tá bom? Me despeço de vocês. Saúde e paz.